Olá, boa noite. Boa noite, Lucila. Boa noite, Magali. Boa noite, Hermínia. Sejam todos, boa noite, Ana. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma live, mais um tema um pouco delicado, eu diria, mas estamos aqui para isso, né? Para discutirmos, para pensarmos esses temas juntos. Isso é que eu acho que seja assim, importante. Eu vou pedir a vocês mais 2 minutos para ver se as pessoas vão continuar entrando e aí a gente começa. Bem, hoje o tema da nossa live é nada menos que considerações sobre a paixão e o desejo. Sejam todos bem-vindos a essa viagem que vamos fazer agora. Bem, hoje falaremos sobre a paixão e o desejo. Não percam nunca de vista que eu sou freudiana. 2 temas que dizem respeito à vida prática. Então, é necessário que possamos refletir, porque esses 2 temas são temas que atravessam o tempo inteiro a nossa vida cotidiana. Começaremos tentando conceituar o que seja a paixão. De acordo com o dicionário Michaelis, online da língua portuguesa, paixão com P maiúsculo, paixão com P maiúsculo significa o martírio de Jesus Cristo, sofrimento intenso, martírio e morte de Jesus Cristo na cruz. Definitivamente não começamos bem, porque nós já temos pelo meio da proa o quê? Paixão como sofrimento, paixão com P maiúsculo, né? Então, paixão com P maiúsculo é sofrimento. Para que tenha a possibilidade de não implicar em sofrimento, não porque vá implicar, não necessariamente que não vai implicar, a paixão tem que começar com P minúsculo, para a gente ter uma chance da paixão ser alegre. Então, paixão com P maiúsculo significa martírio, sofrimento, morte. Com P maiúsculo, ligado a Jesus Cristo. Paixão com P minúsculo, aí sim você tem tem uma chance, de acordo com a literatura, de dar certo, dela ser alegre. Você tem uma chance. Não que a paixão vai ser alegre, mas você tem uma chance. Mas já começando com P minúsculo. Vejam que nós já começamos em desvantagem. Bem, existe um filósofo que eu gosto muito, chamado Hegel. E o Hegel, num texto chamado Estética, ele diz o seguinte, que eu acho maravilhoso. Nada de grande se fez sem paixão. Isso aí eu acho fundamental. Nada de grande se fez sem paixão, segundo Hegel. Mas é bom nós entendermos que o Hegel ele vai fazer uma distinção importante entre o que os gregos entendiam por patos e o que os modernos entendem por paixão. Então, existe aí uma diferença, né? Uma diferença. Hegel vai tomar o termo patos
num plano mais elevado, sem qualquer nuance de censura ou de egoísmo. Bem, assim é, por exemplo, que o amor sagrado de Antígona por seu irmão consiste em patos. Nós sabemos, né, que Antígona, por que eu trouxe o Hegel? Porque o Hegel vai falar de patos como paixão e, para a gente, na psicanálise, Antígona é o símbolo máximo do desejo, né, da ética. Antígona luta até o final para poder enterrar seu irmão. Então o Hegel, ele não vê a paixão como alguma coisa que nos impulsiona sempre para uma vertente do sofrimento, para uma vertente da tristeza, para uma vertente da infelicidade. Isso é bastante importante. Ele vai dizer que o patos a gente deve ligar às ações humanas e pensá-lo como conteúdo racional, essencial, presente no eu humano, preenchendo e penetrando a alma inteira. Então, a paixão em Hegel é aquilo que te preenche na sua totalidade. Isso eu acho assim bastante interessante, muito interessante. Então, o Hegel vai dizer que a paixão não se trata de um impulso que nos leva, malgrado nosso, a praticar uma ação. Prestem atenção no que do que ele vai dizer. A paixão é o que dá estilo a uma personalidade. Olhem que definição é essa, né? Uma unidade a todas as condutas de uma pessoa. A paixão, continua Hegel, torna profundos os heróis shakespearianos. Então ele vai dizer o que seriam dos heróis shakespearianos. Oi, Fidelino, tudo bem? Obrigado por ter vindo, aliás, obrigado a todos vocês, né? Então, ele vai dizer que o que seria dos personagens shakespearianos, será que eles seriam heróis se não fosse pela paixão? Então, nós precisamos entender a paixão de uma outra maneira. Porque, em geral, nós associamos, sim, paixão a sofrimento, paixão a algo que está fadado a dar errado, paixão, né? Nós fazemos isso. A primeira coisa que eu devo lembrar, que Freud diz e que ele chama Goethe nesse momento, é que Freud diz que o Goethe vai dizer o seguinte, que nada é mais difícil do que encarar uma sequência de dias lindos. É exatamente isso, ou é por aí. Ou seja, é necessário os contrapontos. É Freud quem diz isso, só que ele diz através de Goethe. Ele diz através de Goethe, se eu não estiver enganada, num texto chamado O Ego e o Id, volume 21. Volume 21. Então, o próprio Freud vai dizer que é necessário que possamos viver a vida em sua plenitude. Não é porque a civilização dispõe de muito mais fontes de infelicidade que nós não podemos ter episódios de felicidade. A paixão, ela tanto pode ser um episódio prazeroso, alegre, como ela pode ser um episódio bastante difícil, bastante sofrido. E eu vou dizer a vocês que na paixão, em geral, por que a paixão
né, ela é difícil. A paixão é difícil porque nós raramente nós nos apaixonamos pelo outro. Mas isso eu vou chegar lá. Bem, então, quando a gente diz que a paixão, com P maiúsculo, é o sofrimento de Cristo, a crucificação e a morte dele, de Jesus Cristo, paixão com P maiúsculo, nós temos que nos contentar com uma paixão com P minúsculo para termos alguma chance da paixão fazer parte da vida da gente, né? De acordo com Peter Gay tem um livro brilhante, eu sugiro que leiam A Paixão Terna, a experiência burguesa da rainha Vitória Freud. É um livro de 1990, muito bom. Ele vai dizer, Peter Gay, abram aspas, as paixões não são inimigas do homem, mas suas aliadas mais fiéis. Feliz aquele que dominou suas paixões, mas muito mais feliz de quem elas se tornaram amigas. Olha que coisa, né? Olha que coisa. Isso é bastante interessante, porque na paixão eu sofro a ação, mas eu não sofro a ação do outro. Porque quando a gente diz que na paixão nós sofremos a ação, nós reagimos e não agimos, a impressão que se tem é que é o outro agindo sobre nós em absoluto. Primeiro que paixão não é só por uma outra pessoa. Por um animal, por uma situação, por uma outra pessoa, por uma casa, por um lugar, por uma música, por uma causa, por um autor. Então, a paixão não é por uma pessoa, para que a gente sempre sofra a ação de fora para dentro. A paixão, ela tem uma chance maior de ser alegre, de ser boa, quando eu não fico passiva diante dela. E quando eu lido com ela, não como uma experiência fruto do meu imaginário, mas como uma experiência fruto do real. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós nos apaixonamos com muita facilidade por tudo aquilo que tem, como Freud chama, né? Os elementos pontuais que nós nos identificamos. Então, se uma pessoa tem alguns elementos pontuais, ou uma situação, ou uma música, ou um livro, seja lá o que for, tem uma causa, tem alguns elementos pontuais, nós achamos que nós conhecemos o outro. O outro seja o que for, tá, gente? Como eu falei, pode ser uma ideia, pode ser uma pessoa, um animal, uma situação, uma música, um livro, não importa o que seja. Nós não nos apaixonamos, eu vou colocar de uma outra forma, né, pelo objeto. Nós nos apaixonamos por aquilo que nós construímos do objeto. E a questão não são as construções. O que mais maltrata são as construções antecipadas que nós fazemos. Então eu construo o outro não como o outro é, mas como aquilo que eu gostaria que ele fosse. Desta forma, eu não estou apaixonada pelo outro, eu estou apaixonada pela minha construção. Então eu estou sofrendo uma ação do meu próprio desconhecimento sobre mim mesma. Sobre mim mesma. O outro não existe para suprir uma carência minha ou para se transformar naquilo que eu quero que ele se transforme. Ou naquilo que eu tenho certeza que ele é. Aí ele vai precisar se transformar. Então, a paixão, ela causa um grande sofrimento em função dessas construções antecipadas que nós fazemos.
Eu não posso me apaixonar por uma teoria se eu não conheço essa teoria. Eu não posso me apaixonar por uma pessoa se eu não conheço essa pessoa. Eu não posso me apaixonar se eu não conheço. E nós nos apaixonamos com muita facilidade. Com muita facilidade. Existe até esses dias eu vi uma coisa que agora eu não tenho como ver. Uma mensagem que diz assim, mais ou menos isso, tá, gente? Não é de minha autoria. É mais ou menos assim. A carência, quando é grande, faz ver amor onde não tem. A carência, quando é grande, faz ver paixão onde não existe. E é exatamente dessa forma. É exatamente dessa forma. Então, nós costumamos nos apaixonar por alguma coisa que nós não temos a menor noção do que seja. E aí entendemos que aquilo que nós não temos a menor noção do que seja tem que se transformar naquilo que eu construí. Então, eu fico tentando manter a minha construção. E o outro, pobre coitado, paixão à primeira vista. Isso é um horror. Isso é... Paixão à primeira vista. Assim que vi, me apaixonei. Depois me conta o resto. O fim da história. Eu acho essas coisas assim, o máximo. Honestamente, eu acho essas coisas assim, o máximo. Bem, então, nós costumamos nos apaixonar, na realidade, pelaquilo que nós não conhecemos. E aí, na medida em que eu construo um objeto diferente daquilo que ele é, obviamente que eu vou fazer um esforço muito grande para que ele corresponda àquilo que eu construí. Quando, na realidade, deveria ser o oposto. Eu primeiro preciso me conhecer para depois conhecer o outro e me apaixonar por ele ou não. Ou não. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Eu estou apaixonada por um literata. Por um literata. Vamos colocar... isso mesmo. Isso leva a uma frustração imensa. Mas não é o outro que me leva. Sou eu que me levo. Então, eu vou ler Goethe. Vamos imaginar que eu não conhecesse Goethe. Não, mas olha, o Goethe, todo mundo fala de Fausto, nossa, porque Goethe. Eu sou apaixonada por Goethe. Quando eu vou ler Goethe, eu estou lendo, Goethe não corresponde àquilo que eu pensava. Não é que a leitura do Goethe não seja boa. Eu construí um outro literata dentro da minha cabeça. Então, assim, eu sofro essas ações. Essas ações eu sofro, não é do outro. Eu simplesmente, quando a gente diz que na paixão a gente não age, a gente age no amor, não na paixão, não quer dizer que porque a gente reage e a gente não age na paixão, que toda paixão seja, é isso mesmo, a carência é imensa, seja... vá fadar ao sofrimento em absoluto. Agora, o que eu preciso é conhecer primeiro para depois essa paixão ir se construindo. Porque senão a paixão fica sempre ligada a um sentimento irracional que faz o outro se dar mal sempre. Não, não é isso. Agora, há pessoas que vivem assim? Há pessoas que vivem assim. Se apaixonando simplesmente por tudo aquilo que o imaginário dela produz. E o nosso imaginário produz muita coisa.
sobretudo, tudo aquilo que possa dar conta das nossas carências. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que, como diz Peter Gay, né, mais felizes são aquelas pessoas que as paixões se tornaram amigas. E quando é que uma paixão se torna amiga da gente? Quando a gente sabe por quem estamos nos apaixonando. Quando nós não estamos fazendo isso de forma totalmente cega, como nós costumamos tocar a nossa existência. Através da repetição, Freud que o diga, nós repetimos e achamos que é o outro que nos engana. Então, foi o outro que me enganou, eu sou uma pessoa azarada. Não, nós simplesmente repetimos. E o que eu repito? Eu repito situações do passado que se fazem presente e que para mim foram traumáticas. Então, não são situações do passado, são situações... como reconhecer uma paixão que não seja do imaginário? É dando ao outro a oportunidade de se apresentar. É você ir conhecendo o outro aos poucos. Aos poucos. Não tomando o outro por 2 ou 3 características e fechando ele na sua totalidade. É exatamente dessa forma. Isso é muito difícil. Né? Isso é muito difícil. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos tomar pé da nossa existência. Nós precisamos, como diz Platão, no livro A República, livro 7, Alegoria da Caverna, nós precisamos sair da caverna. Nós precisamos... Fernanda, o caminho pode ser esse, sim. Nós precisamos sair da caverna. Sair da caverna não é conhecer o outro, é nos conhecer. Nós tomamos a nossa sombra por nós. E aí, o que nós temos? Nós temos a paixão fadada ao fracasso. Sabe por quê? Porque o outro está igualzinho a você. O outro não se conhece. O outro se apaixona pelaquilo que ele construiu de você. Ora, se é isso mesmo, Cristóvão, é isso mesmo. Seja bem-vindo, meu querido. Quanto tempo? Quanto tempo? Então, percebam como é que isso vai se dar, né, numa complementariedade de sintomas, como eu falei na live passada. É uma complementariedade de sintomas. Prestem atenção, vamos a Freud, mal-estar na civilização, que são 3 fontes de infelicidade. Falei isso aqui na live passada. A terceira fonte mais impiedosa são os relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque onde nós procuramos felicidade, contentamento, prazer, é onde nós encontramos o oposto. Descontentamento, infelicidade, desprazer, frustração. Agora, por quê? Porque o outro se encontra na mesma condição de ignorância que eu me encontro. Em relação a mim mesma. O outro em relação a ele mesmo. Ora, se eu não me conheço, a minha paixão é sintoma. É sintoma. A minha paixão é sintoma, não passa disso. É por isso que as relações amorosas, que começam pelaquela paixão fervorosa, acabam muito rápido. Acabam muito rápido. Nossa, nós temos uma química... E aí? Sim. E o que mais? Essa química é o suficiente para manter 2 pessoas juntas por quanto tempo? Nós temos o nosso caos. O outro tem um caos interno dele. Para viver junto, nós temos que saber administrar essa interseção de caos.
que sou eu junto com o outro. Então, eu preciso me conhecer minimamente, até para conhecer minimamente o outro. Porque na totalidade nós não conhecemos. O próprio Freud diz, em outras palavras, mas o Freud diz que nós somos um devir. A análise não torna ninguém imune a novos recalcamentos, a novos sofrimentos. E cada vez que nós recalcamos, cada vez que nós sofremos, cada vez que nós somos alegres, tristes, não importa, essa configuração interna nossa, ela vai mudando. Então eu hoje, aos 58 anos, eu não sou mais a mesma Virgínia dos 50. Eu não sou mais a mesma Virgínia dos 35. O que nós precisamos ter muita consciência é de que quando, volto a repetir e gostaria que vocês ficassem com isso bastante claro, quando a gente diz que na paixão nós somos passivos, nós apenas reagimos, não é ao outro, é a nós mesmos. Bem, então, nós estamos falando da paixão. Da paixão. Agora nós precisamos falar do desejo. Eu gostaria que vocês entendessem que o Freud, ele faz uma distinção bastante clara e importante entre necessidade e desejo. Necessidade é tudo aquilo que é de ordem fisiológica. Eu tenho necessidade de respirar. Eu tenho necessidade de me alimentar. Eu tenho necessidade de dormir. Eu tenho necessidade. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso é de uma ordem. De outra ordem é o desejo. O desejo, na realidade, ele surge porque nós temos uma carência, nós temos uma falta. Eu prefiro muito mais o termo falta do que carência, porque nem tudo aquilo que me falta eu careço. Não careço, né? Eu não tenho um jatinho, mas não careço de ter um jatinho. Apesar de adorar voar. Adoro voar. Adoro, adoro. Talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é voar, né? Mas eu não careço de ter um jatinho. Então, a gente não carece de tudo aquilo, né? Eu não careço de tudo aquilo que me falta. Eu prefiro chamar de falta. O sujeito é sujeito da falta, palavras do Freud. Nós nos tornamos sujeitos da falta quando nós recalcamos, quando nós lançamos no inconsciente desejos que não podem ser satisfeitos. Porque são desejos que vão contra, não é de encontro, é contra os pilares que sustentam uma civilização, que sustentam uma sociedade. Então, o desejo é fruto daquilo que não tem como ser realizado. Exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Então, segundo Freud, eu sou freudiana, segundo Freud, só é sujeito desejante aquele sujeito que tem a falta primordial, que recalcou alguns desejos. No que recalcou alguns desejos, ele passa a ser o sujeito da falta. E Freud vai dizer ainda que é essa falta que dá movimento ao sujeito. Porque se nada me falta, por que eu vou me movimentar? Eu vou me movimentar para quê? Eu tomo banho porque eu me sujo. Eu me alimento porque uma parte daquilo que eu comi, eu excreto e a outra o meu organismo absorve. Então, na realidade, é pela falta que nós nos movimentamos.
Eu acho que eu não tenho 1/3 do conhecimento que eu quero ter. Então eu estudo cada vez mais. O que nos move é a falta. Então a falta nos move. Por isso, a paixão. A paixão é essa construção do outro de forma exacerbada que vai se ligar ao seu desejo. Nossa, a Virgínia enrolou tudo agora. Tudo bem, vamos devagar, não tem problema, nós vamos devagar. Eu vou explicar isso a vocês. Eu vou explicar isso de uma forma que todo mundo entenda. Vamos devagar. Ora, se eu sou sujeito da falta, ser sujeito da falta me faz ser um sujeito desejante. Então, eu sou uma pessoa, um sujeito desejante, porque eu sou sujeito da falta. O que é a paixão? É esse desejo de forma exacerbada, no qual você projeta no outro para que o outro possa te satisfazer. Exatamente isso. Exatamente isso. Então existe uma relação direta e absoluta entre paixão e desejo. E uma outra coisa é: eu vou procurar o que falta. Você vai procurar o que falta, só que você não vai encontrar, Adriana, essa é a questão. É por isso que você continua em movimento. Até porque se você encontrar, se a satisfação não for muito imediata e passageira, para a gente não adianta. Mas o que eu gostaria que nós pudéssemos entender? Que existe essa relação. Existe essa relação. Cristóvão, nós nos movimentamos sem a consciência da falta mesmo, mas qual é a diferença? Quando eu tenho consciência do que me falta, eu vou procurar o que me falta. Quando eu não tenho consciência, eu vou cegamente. Então, aquilo que vier e que eu achar que dá conta, eu vou me apaixonar. Essa é a questão. Ou seja, a paixão pode ser consciente, como ela pode ser inconsciente, respondendo a sua pergunta. Então, a paixão ela vai estar sempre ligada ao desejo. E uma outra diferença que eu gostaria que nós fizéssemos em Freud, deixando bastante claro, bem, a primeira diferença que nós fizemos foi entre necessidade e desejo. Né? A necessidade é satisfeita, o desejo nunca é. Se é parcialmente e de forma muito rápida. Uma segunda diferença e de grande importância na psicanálise é a diferença entre vontade e desejo. A vontade aceita substitutos, o desejo não aceita. Então, muitas vezes, eu diria que na grande maioria das vezes, o que nós chamamos de desejo é vontade. Eu digo assim, vou dar um exemplo simples. Eu estou com um desejo de comer um doce. Nossa, mas como eu queria comer um doce. Aí alguém fala assim para mim, Virgínia, vamos ali na cantina, acabou de sair um salgadinho, se você experimentar, você vai adorar. Eu vou lá e como salgado. Isso é aceitar substitutos. E a realidade, sendo uma trama de limites, muitas vezes nós nos contentamos com substitutos. Aí nós não estamos no plano do desejo. Aí nós estamos no plano da vontade. Então, Freud vai dizer que o desejo é aquilo que se persegue. É a Antígona. Antígona não sossegou, não fez outra coisa enquanto não enterrou o irmão. Leiam Antígona, é extremamente importante. Então, o desejo, ele não aceita substitutos, ele não aceita outra coisa. Ele tem um objeto. Só que esse objeto,
né? Ele é difícil, porque ele foi, né, uma vez perdido. Você pode encontrar um objeto? Pode, mas essa satisfação, ela não vai ser uma satisfação plena e nem duradoura. Ela é sempre muito temporária. E que bom que é temporária. Porque se ela não fosse temporária, nós pararíamos de desejar. Nós não nos movimentaríamos mais. E aí, tem aqui uma citação que eu acho bastante importante. Continuamos com... Não, aqui não. Aqui eu estou no livro Os Sentidos da Paixão, de organização do Adalto Novaes, que eu gosto muito desse autor. Gosto muito. Ele vai dizer: acontece com os afetos e desejos o mesmo que acontece com a liberdade. Uma prodigiosa desatenção, perda de intensidade, um estado de perturbação provocado pela imaginação delirante. Apesar disso, uma força estranha conduz o espírito a desafiar o obscuro, o dissimulado, o ausente. Da mesma maneira que o olhar, o desejo fascina, quer dizer, faz brilhar o fogo escondido. O que leva os homens a desejar a dominação como se fosse liberdade. Porque somos mais sensíveis à sedução dos objetos do que aos desejos naturais e necessários. Porque, por fim, os afetos diminuem a nossa potência de pensar e agir. O Adalto Novaes pergunta. E é interessante que o que nós precisamos entender é que só há desejo porque há falta. E só há paixão porque nós entendemos que um determinado objeto vai dar conta desse desejo. Só que o que é esse objeto? Quem é esse objeto? É isso que nós precisamos entender. Porque senão, mesmo a paixão com P minúsculo vai ser sofrimento. Vai significar a morte. Não exatamente a morte física do sujeito. Não exatamente isso. Mas a morte de todo e qualquer afeto que faça bem a ele. Afeto é tudo aquilo que nos afeta. Afeto é isso na psicanálise. Se vocês forem procurar na psicanálise, afeto é tudo aquilo que nos afeta. E tudo aquilo que nos afeta de acordo com aquilo que nós ignoramos ou conhecemos de nós mesmos. Então não é o outro. Não é o outro, sou eu. O que eu gostaria que vocês entendessem é que sou eu comigo mesmo. É exatamente dessa forma. Ah, troquei. Falar nisso, trocou a coleção de canetas do lugar. É caneta e lápis. Troquei, Verônica. Vocês observam tudo. Oh, meu Deus, que situação a minha. Então, nós precisamos entender que nós apontamos muito para o outro. Mas a paixão, o meu desejo, só vai implicar em sofrimento para mim se eu não souber quem eu sou, se eu não souber quem eu quero, o que eu quero. É isso que faz o sofrimento. É isso que faz com que o sujeito vá morrendo em vida. Pode parecer uma expressão, um pleonasmo, né? Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que primeiro nós temos que nos conhecer, nós temos que entrar nesse mundo nosso. Tem uma frase que está no meu Instagram, que é atribuída ao Nietzsche, que eu não sei se é dele, mas é atribuída a ele, que diz o seguinte: a questão é saber o quanto de verdade nós suportamos. Não é o quanto de verdade em relação ao outro, é o quanto de verdade em relação a nós mesmos. Isso é muito importante. Se eu sei
minimamente quem eu sou. Se eu sei minimamente quem o outro é, e nós nos encontramos, que bom, que bom. Eu tenho muito que acrescentar a ele e ele tem muito que acrescentar a mim. Mas se eu não sei o que eu quero, se eu não sei quem eu sou, se o outro não sabe quem é ele, nem o que ele quer, aí o que nós vamos ter é uma complementariedade de sintomas. E isso não vai dar certo nunca. Vai implicar em sofrimento para ambos. Para ambos. Então, o que nós precisamos pensar é que a paixão, ela é possível, sim. Ela pode trazer alegria, sim, com certeza. Mas isso vai depender muito mais de nós do que do outro. Seja esse outro, volto a dizer, um livro, um compositor, uma pessoa, um animal. Então depende muito mais de mim do que do outro. E aí o Adalto Novaes diz, né? Se as paixões se excitam no olhar e crescem pelo ato de ver, não sabem como se satisfazer. O ver abre todo espaço ao desejo, mas ver não basta ao desejo. O espaço visível atesta ao mesmo tempo minha potência de descobrir e minha impotência de realizar. Sabemos o quanto pode ser triste o olhar desejante. Por quê que pode ser triste o olhar desejante? Porque eu posso desejar no outro aquilo que ele não tem. Eu posso querer que o outro me dê aquilo que ele não tem. E aí eu vou estar diante de alguém que não tem para me dar aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu quero. Aí sim, ela é triste. Aí sim, ela é triste. Então, eu penso que é bastante interessante um filósofo que eu não sei pronunciar o nome direito dele, chamado John Dewey, acho que é isso, John Dewey, que ele diz o seguinte, né? Na literatura contemporânea, essa palavra assumiu alguns significados novos. John Dewey definiu o desejo como atividade que procura agir no sentido de romper o dique que a retém. Olha que coisa maravilhosa! Olha que coisa maravilhosa! O desejo como atividade que procura agir no sentido de romper o dique que a retém. Qual é o dique que retém a paixão? O dique que retém a paixão é o nosso desconhecimento em relação a nós mesmos. É a nossa ignorância quanto ao nosso desejo, quanto à nossa vontade, quanto àquilo que nós somos. Então, esse dique, ele precisa ser rompido, até para que de fato, eu possa me apaixonar. E não esqueçam, né? Vamos voltar a Hegel, né? Nada de grande se fez sem paixão. E eu, parafraseando Hegel, digo, nada de grande se faz sem paixão. Sem paixão pela vida, sem paixão pela existência, sem paixão por si mesmo. E só há paixão onde há conhecimento. Se eu me desconheço, eu estou apaixonada pelo quê? Por quem? Por quê? O que eu desejo? Eu diria que o nosso primeiro desejo seria desejar nos conhecer, desejar entrar, né, nesse labirinto, nesse caos que somos nós mesmos e tentar de alguma forma organizar, né? Organizar. Saber o que vai para onde, o que está, onde, por que está.
Isso dá trabalho? Sim, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Mas eu digo que só isso pode nos libertar da nossa ignorância quanto a nós mesmos. E aí, sim, nós podemos ser livres para nos apaixonar, para desejar, para amar, ou seja, para viver a vida na sua inteireza. Porque, por enquanto, senhores, nós vivemos a vida só de forma parcial, só em sua parcialidade. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: se apaixonem pela vida. Eu digo a vocês que dentro da minha perspectiva, depois de 18 anos de análise, eu digo a vocês que tem muita coisa meu que eu ainda não conheço, é óbvio. Mas eu conheço muita coisa. E eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, se existe alguém apaixonada pela vida, sou eu. Mesmo nos momentos mais difíceis, podem acreditar. Eu amo a vida. E isso nos dá força. Isso faz com que a nossa vida saia, né, do preto e branco e entre num modo mais colorido, entre no modo arco-íris, que a gente não sabe onde começa nem onde termina, mas sempre que ele aparece faz a nossa alegria. É isso que eu penso sobre a paixão, é isso que eu penso sobre o desejo. Apaixonem-se por vocês mesmos, mas para isso se conheçam antes. Viva a vida. Bem, essa é a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês pela presença, pela participação, pela paciência, por tudo isso. E gostaria de convidá-los para o lançamento do livro da filósofa e medievalista Regina Schopke, que vai ser quinta-feira agora, dia 3 de dezembro, às 19h30, no Zoom. Então, se vocês têm... Obrigado, gente. Obrigado, Shalom. Obrigado, Hermínio. Obrigado, Ana. Nossa, obrigada. O lançamento, ela vai lançar 2 livros. Alegria, Verdadeira Resistência. Já li, é excelente. E As Origens da Opressão, a Escravidão Humana e Animal, que eu estou lendo, que é muito bom também. Eu vou participar da live, só que a live não será no Instagram. A live será no Zoom. Então eu sugiro para aqueles que não têm o Zoom, é só baixar o aplicativo e colocar o meu ID. O meu ID é 437 851 9710. Então, baixa o aplicativo do Zoom e basta colocar o ID 437 851 9710. Conto com vocês. Para aqueles que são meus alunos, o evento vai valer hora complementar lá na faculdade, isso é importantíssimo, né? Mas os livros são muito bons. Que tenham todos uma boa semana e vou postar o meu ID no Instagram, com certeza. E eu vou fazer o seguinte, vou publicar o ID. Pode deixar, vou publicar agora no Instagram. E para a próxima semana, eu ainda não pensei, mas vamos ver para o mês de dezembro temas mais como o amor, como a paixão, como o desejo, temas assim, né? Que girem em torno disso. Um beijo a todos vocês. Boa semana para você também, Débora Marmitex. Eu sou Marmitão, ela é Marmitex. Tudo de bom para vocês. Um beijo e até a próxima.